O Rio de Janeiro é uma das cidades mais conhecidas do Brasil. Pode ser por causa de suas praias maravilhosas, também pode ser por causa de seus pontos turísticos muito bonitos, né? Mas apesar de todas essas belezas encontradas lá no Rio de Janeiro, é claro que tem um outro lado também, né? A cidade maravilhosa, como é conhecida, também é conhecida por causa de suas favelas e da alta taxa de criminalidade. Na década de 60 surgiu, no que se tem registro, o que seria então o primeiro grupo de extermínio da história, o primeiro grupo de justiceiros. A ideia principal era matar bandido, né? Matar o criminoso que atormenta a vida do cidadão de bem, né? Bom, o que acontece é que ao longo do caminho acabou se tornando algo bem diferente e dando origem, talvez, às famosas milícias. Nesse vídeo vocês vão conhecer a história da Scuderie Lecoq, que é o primeiro grupo de extermínio da história. Eu sou o Marcelo, fica comigo, depois da vinheta eu te conto. Uma legislação complicada. Ele vai ficar preso, vai puxar cadeia. Vou cumprir minha parte. Foi longe demais. Em 1964, um homem de 23 anos, conhecido como Cara de Cavalo, ele vivia pegando grana dos bicheiros da região da Vila Isabel, lá no Rio. Até que um desses bicheiros contou para um policial chamado Milton Lecoq, que era bem famoso na época, até mesmo por ter feito parte da guarda pessoal de Getúlio Vargas. Ele tinha uma moral bem elevada, né? Então o policial decidiu armar uma emboscada para poder pegar esse maluco aí, o Cara de Cavalo. E no dia 27 de agosto, Milton e mais 3 policiais iriam então tentar prender o famoso Cara de Cavalo. Eles descobriram quem era a mulher que ele usava para pegar o dinheiro ali dos bicheiros e seguiu ela até o Lago do Maracanã, onde acabaram encontrando o seu alvo. O bandido, quando viu que ia ficar ruim pro lado dele, ele tentou fugir. Só que os policiais fecharam o carro dele e na rua, né, foi quando começou o embate entre eles, né? Infelizmente o Lecoq, que tinha 44 anos na época, ele foi atingido por 5 tiros, né, no tórax e no seu pescoço. Ele até foi socorrido, mas não resistiu e morreu. Enquanto isso, o Cara de Cavalo conseguiu se safar, né, mas não por muito tempo. A formação do grupo de extermínio. Bom, a morte de Lecoq mexeu com os policiais, né, do mais alto comando militar, né, até porque ele era primo do brigadeiro da aeronáutica, né, o Eduardo Gomes, que nada mais era do que o patrono da aeronáutica brasileira. Bom, logo um grupo de policiais acabou se juntando, né, para irem atrás do Cara de Cavalo, vingar a morte de Milton. Os seus amigos resolveram fundar uma associação para perpetuar a memória desse detetive que foi assassinado. O grupo era formado por Hannibal Beckman, mais conhecido como Cartola, que estava no dia do incidente lá que o Lecoq foi atingido, Euclides Nascimento Marinho, Hélio Guarriba, Humberto de Matos, Jaime de Lima, Lincoln Monteiro, Nelson Duarte, Neils Kaufmann, que era conhecido como Diabo Loiro, José Guilherme Godinho, conhecido como Sivuca, Vigmar Ribeiro, Elinto Pires e Mariel Mariscotti. Por que eu falei o nome de geral? Porque alguns deles vão ser importantes para a gente desenrolar essa história. A organização era basicamente formada por policiais civis e militares, mas no Espírito Santo também tinha em seus quadros autoridades do Legislativo e do Judiciário. Bom, e meio que no automático essa galera, né, acabou se juntando e formando então esse grupo que carregaria o nome de Scuderie Lecoq, como uma homenagem ao Milton, né? Sede de vingança. Depois de 5 semanas da morte de Lecoq, o Cara de Cavalo estava em Cabo Frio com a namorada dele e ele foi encontrado por esse grupo e foi realmente exterminado pelos precursores dos Avengers. Bom, a namorada do bandido disse que o grupo de extermínio invadiu o lugar que eles estavam, né, na madrugada, e acredite se quiser, foram disparados 100 disparos. Foi menos que o do Lázaro, né? Né? Bom, os caras deram ali 62, atingiram ele, mas do Lázaro não foi isso. Então ele tomou mais. 62 atingiram o Cara de Cavalo, atingiram a cara do Cara de Cavalo. Não foi tudo isso na cara dele, não. Bom, a maioria foi no abdômen, né? O membro do grupo, o Sivuca, ele disse que o primeiro tiro
foi para matar, o segundo foi para ter certeza, o terceiro foi para fazer a festa e o resto foi pela diversão mesmo. Os caras bem sangue no zóio, né? O grupo queria mais. Bom, o grupo acabou gostando tanto da ideia de fazer justiça com as próprias mãos que eles decidiram continuar. O Luiz França, que era secretário de segurança do Rio, na época, batizou eles como os 12 homens de ouro da polícia fluminense. Cara, engraçado que era meio reconhecido esse grupo na época, então, né? Hoje em dia, pronto. Hoje em dia os caras em operação sobe o morro, mata algum traficante e já dá bosta já. Bom, a ideia do secretário era de que eles fariam parte ali de um grupo que realmente extermine, que faria a faxina ali na região, né? Então, além do batismo que eles ganharam, eles também ganharam ali um nome, cada um, né? Cada um teve o nome de um signo do zodíaco. O grupo, a princípio, era para dar ali satisfação para a população, né? Era isso que eles achavam, pelo menos, né? Os caras tinham até um uniforme, eles criaram um uniforme na época, tipo Sons of Anarchy lá, né, tá ligado? Virou um grupo que eles tinham um uniforme, eles criaram uma logo, inclusive, que o símbolo era o quê? Caveira. Uma caveira, obviamente. No uniforme tinha as siglas EM, que significava Esquadrão Motorizado de Lecoq, mas algumas pessoas diziam que era Esquadrão da Morte, tá ligado? Esse EM. Bom, o presidente executivo era Euclides Nascimento, e o de honra era o jornalista David Nasser, dos Diários Associados. Bom, daí por diante eles continuaram ali matando bandidos famosos no Rio, né, como na época o Mineirinho, com 30 tiros, e o Zé Pretinho, que foi fuzilado na porta de casa. O engraçado, ou não, né, pela situação, é que os caras estavam sempre chupando pirulito durante as ações. Vai entender, né? Tipo a marca dos caras, tá ligado? A associação. O grupo cresceu tanto na década de 60 que eles chegaram a criar uma associação, né, onde chegaram a ter então mais de 7.000 apoiadores, entre associados e admiradores. Engraçado que isso então foi ali meio que no auge ali do regime militar, né? E esses caras atuando, né? Você tá matando criminoso, doideira, né? Apoia. A decadência. Bom, conforme o grupo foi crescendo, né, principalmente pelo fato de gerar medo nas pessoas, os caras começaram a ficar mais gananciosos, digamos assim, né? Muitos começaram a ter como se fossem outros projetos em paralelos, né? E alguns até mesmo a começar uma parceria com bicheiros. Então eles começaram a meio que a se desvirtuar aí pelo caminho, né? Começaram a perder a essência. Nesses ápices de tensão das discussões com o sindicato e com o governo do estado, coincidentemente, aconteciam as execuções dos meninos de rua. Eram para que todo mundo visse, para o jornal noticiar a falência do estado. Muitos participantes da escuderia ligavam para a imprensa para poder dar detalhes de como eles tinham acabado de matar algum grupo criminoso, e a população começou a se sentir incomodada. Até porque não era 1 ou 2 tiros, eram sempre muitos tiros que eles davam, né? O que deixava até alguns dos chefões do grupo incomodados também. E assim eles começaram a fazer uma limpa na galera, né, do grupo, a começar pelos fundadores. Jean Alves da Cunha, líder dos Meninos de Rua, foi assassinado uma semana antes de uma viagem para um encontro nacional em Brasília. Movimentos de direitos humanos promoveram um enterro simbólico da Lecoq. Mariel versus Marcos e o início da milícia. Mariel, um dos membros, né, que ficou conhecido como o Ringo de Copacabana, isso porque ele matou um bandido que resistiu à voz de prisão, né, quando ele tinha rendido o cara. Ele estava com uma pistola de calibre 45 em cada uma das mãos, o que fez ele acabar ganhando esse apelido, né, baseado aí no cinema Bang Bang. Mariel chegou a ser preso por assassinato, né, e por fazer parte do Esquadrão da Morte. Em 73 ele foi expulso do grupo, ele recebeu a pena, porém ele fugiu da cadeia, mas logo foi pego de novo e ficou por mais 3 anos preso em Ilha Grande, né? Quando ele saiu da prisão, Mariel sabia que tinha um grande poder em seu esquema, né? Ele queria usar tudo que ele tinha de experiência ali com a escuderia, né, para poder talvez fazer algo maior. Foi então que ele decidiu que, ao invés de ir contra o jogo do bicho, ele ser o próprio jogo. Então Mariel começou a atacar os bicheiros mais
poderosos e a pegar a grana dos caras. Um deles sendo o Castor de Andrade, que acabou indo pedir ajuda para a escuderia. Na época, o esquadrão era comandado por Marcos, que ele não era um dos fundadores, assim como o Mariel, mas ele tinha acabado virando líder da turma. Então a própria escuderia começou a rachar, tá ligado? E aí acabaram virando inimigos, né? Foi aí que dizem que teria talvez sido o começo, né? O surgimento, então, das famosas milícias, né? O Mariel, ele queria pegar tudo para ele. Enfim, no dia 8 de outubro de 81, o Marcos, sabendo que o Mariel estava com seu grupo, indo atrás dele para tentar matá-lo e tomar conta da parada toda, ele liderou uma ação que distribuiu aí 43 tiros no Ringo de Copacabana. Mariel acabou morrendo enquanto estacionava o carro, e Marcos, vendo que o Mariel ganhava muita grana com essa sua milícia, né, que ele tinha formado, né, ele resolveu então levar o negócio para outro patamar. Ele dominou várias partes do jogo do bicho lá no Rio e ainda exportou esse método para outros estados, né, em especial para Minas e para o Espírito Santo. Por 7 anos ele comandou esse esquema que, além do esquadrão, entrou também diretamente na criminalidade. Marcos morreu em 88 com tiros de metralhadora de alguns de seus inimigos. Ele tinha muito, né? Ninguém sabe até hoje quem foi, né? A partir daí o grupo até continuou, mas voltaram a meio que agir como era no início, né? Além disso, foram criados alguns grupos paralelos e muitos acabaram saindo da escuderia para formarem as suas próprias milícias. A maioria era envolvida com o jogo do bicho, mas muitos também começaram a atuar na parte do tráfico de drogas. O grupo estava envolvido em dezenas de crimes, como tráfico de drogas, jogo do bicho, roubo de carros e assassinatos. Nos anos 90, o Sivuca, que foi um dos fundadores do grupo, né, ele se tornou até deputado estadual, né, com o lema de bandido bom é bandido morto. Já vi gente sendo elegido com esse lema já aqui nos dias atuais. O lema da escuderia era o mesmo do Esquadrão da Morte, o de que bandido bom era bandido morto. Bom, a escuderia acabou se desfazendo totalmente nos anos 2000, né? Porém, eles acabaram voltando em 2015, mas de um jeito bem diferente, né? Eles até mudaram o nome para Associação Filantrópica Escuderia Detetive Lecoq. São cerca de 60 integrantes divididos entre policiais e aposentados e também pessoas de outras profissões. O intuito deles agora seria fazer então um trabalho mais preventivo, né, conscientizando a população carioca sobre a violência que acontece na região. Atualmente, bom, a escuderia apareceu então de novo em 2015, né, fez a sua ação de conscientização, mas o que começou lá nos anos 80, hoje em dia estão por toda parte, né, que são as famosas milícias. Elas estão em tudo hoje, né, desde os jogos que ainda permanecem até o gás que nós compramos. Eles realmente cresceram nessas milícias e tomaram conta de muitas coisas. Enfim, o grupo a princípio até surgiu com uma boa intenção, né, que era tomar conta ali, fazer uma faxina ali na criminalidade, mas acabaram se corrompendo no meio do caminho, né. Bom, pelo menos essa nova versão que apareceu, né, parece estar lutando por bons motivos. Vale lembrar também que, como são assuntos bem antigos, da década de 60, 70, obviamente vai ter uma divergência ou outra, né? Isso aí a gente sempre se baseia no que a gente encontra aqui na internet. Mas essa foi a história do primeiro grupo de extermínio, né? Mas e aí, você já tinha ouvido falar nisso aí, né, na escuderia Lecoq? E você é a favor de grupos de extermínio assim? Hoje em dia é muito difícil, né, ter isso daí, né? Pô, imagina se tem alguma coisa assim, direitos humanos, caramba, já cai em cima já, é uma doideira, né? Quando aparece um justiceiro e alguma coisa, já dá uma treta tremenda, né? Se tem, fica meio escondido. Se tem, não tem como aparecer, né? Igual antigamente, os caras sabiam o nome do justiceiro, né? Hoje, pô, se saber, o cara já tá fazendo errado já, que vão caçar ele, né? Se quiserem mandar sugestões de vídeo, me manda lá no Instagram, a gente se vê amanhã. Mesmo horário, mesmo canal.